Olá, amigos! Mais uma vez, sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, gostaria de convidá-los a se inscreverem, ativar o sininho para receberem as notificações das nossas questões, resoluções de questões de concursos, né? Meu nome é Rafael Valério, sou servidor público federal, contador, auditor e professor, mestre em controladoria pela Universidade Federal do Ceará. Hoje nós iremos resolver questões do tema auditoria. A primeira questão é uma questão bem recente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, da FCC ano 2022. Nos termos estabelecidos na norma brasileira de contabilidade técnica, né, dos auditores independentes 2000, a qualidade e a quantidade das informações utilizadas pelo auditor para fundamentar suas conclusões, em que se baseia a sua opinião, são conceitos relacionados a... Para começar, pessoal, a gente precisa marcar aqui alguns pontos, né? Qualidade e quantidade de informações. Qual o objetivo? Né? Fundamentar as conclusões. Quando a gente fala em fundamentar as conclusões, né, a gente já direciona para um tema específico. Está relacionado ao conceito de risco de auditoria? O risco de auditoria, a gente considera no planejamento da auditoria os riscos de distorção relevante de controle, né? Essa questão, na verdade, não está relacionada, este conceito não está relacionado aos riscos de auditoria, que é o risco da gente não ter uma opinião fundamentada, né? São riscos de distorção relevante e riscos de controle. Aos papéis de trabalho, os papéis de trabalho ou documentos de auditoria são onde a gente insere ali os nossos, por exemplo, o que a gente junta como um programa de auditoria, um planejamento de auditoria, nesses papéis de trabalho. Também não é, o conceito não está relacionado a papéis de trabalho. Ao sistema contábil da entidade, não diretamente, porque aqui é um trabalho específico do auditor, né? Assim como a informação contábil histórica. Então, pessoal, a resposta correta é as evidências de auditoria, porque por meio das evidências, por meio das informações coletadas em termos de qualidade e quantidade, é que o auditor vai fundamentar a sua opinião, é por meio destas evidências. Então, o gabarito é a letra E, ok? Aqui eu trago um resumo para vocês sobre as normas brasileiras de contabilidade, que a gente tratou nessa primeira questão, né, que elas dividem-se entre normas brasileiras profissionais e técnicas. As normas brasileiras profissionais são estruturadas da seguinte forma: NBC-PG, as normas gerais aplicadas indistintamente a todos os profissionais de contabilidade; a NBC-PA, as normas profissionais aplicadas aos auditores independentes; NBC-PI, as normas profissionais aplicadas aos auditores internos; e a PP, que são as aplicadas aos peritos, aos profissionais peritos contábeis, né? E por outro lado, nós temos as normas técnicas, que foi essa primeira questão que a gente tratou aqui. A NBC-TG, as normas aplicadas a todos os profissionais, né, em convergência a essas normas internacionais, que é uma tendência da contabilidade do setor privado e também do setor público, né? A NBC-TSP, que são as normas aplicadas ao setor público; a NBC-TA, essa que a gente resolveu uma questão agora, né? Que são as normas aplicadas ao auditor independente; as TI, aplicada ao auditor interno; as normas de revisão contábil, as NBC-TR; as normas de asseguração da informação histórica, TO; TSC, as normas relativas aos serviços correlatos; as TP, as normas para perícia contábil; e a TAG, as normas para auditoria governamental, certo? Essa aqui foi a revisão, espero que vocês depois procurem o material, e são muitas normas em cada um, e há essa divisão entre profissionais e técnicas, né? No setor público, as NBC-TSP são as normas que mais caem em concursos públicos, né? Normalmente estão aí nos editais, tá bom? Aqui foi somente uma revisão para vocês. A segunda questão, também do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, ela trata também da NBCT, que a gente já aprendeu
né, que é uma norma aplicada aos auditores independentes, NBCTA 200, é uma norma técnica, ok? Dita que o objetivo da auditoria de demonstrações contábeis é, atenção, auditoria de demonstrações contábeis, aumentar o grau de confiança por parte dos usuários. Entendam aqui que o usuário, a gente, quando se trata de auditoria, a gente não tem um usuário específico, né? Os usuários são os stakeholders, de forma geral, os investidores, os fornecedores, certo? A gente deixa essa alternativa aqui como uma forte candidata a ser a alternativa certa. Sustentar as responsabilidades gerais do auditor independente? Não, porque não é o objetivo da auditoria, né? Possibilitar que o auditor independente o cumprimento das normas. Olha, isso aqui é um dever do auditor, né? É um requisito do auditor. O auditor tem que agir com objetividade, com proficiência, com zelo profissional, né? Então é inerente à atividade do auditor, não é o objetivo da auditoria, né? Permitir que ao auditor o cumprimento das normas éticas, a mesma fala para a alternativa C, né? Isso aqui é um requisito do auditor cumprir as normas éticas, né? Indicar direitos e deveres do auditor? Também não, pessoal. Então, o gabarito é a letra A, aumentar o grau de confiança por parte dos usuários, né? Porque eu, como um potencial stakeholder, um potencial investidor de determinada empresa, munido daquela demonstração contábil auditada, eu vou ter mais confiança. Se eu sou um credor, se eu sou alguém que fornece um serviço, eu vou ter mais confiança em fornecer um serviço para aquela entidade, né? Para aquela azienda, porque as contas são auditadas, as demonstrações contábeis são auditadas e o principal objetivo desta auditoria independente é aumentar o grau de confiança por parte dos usuários, ok? Gabarito letra A. A questão 3, gente, do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. A gente já saiu de FCC, agora uma questão da Fundação Getúlio Vargas. No contexto da administração pública, auditoria operacional, vou marcar o termo aqui, auditoria operacional, como realizada pelas entidades fiscalizadoras superiores, ou seja, pessoal, quem é a nossa entidade fiscalizadora superior é o TCU. Aqui, né, ó, especificamente está falando do TCU, ok? Porque no âmbito do Brasil, a entidade de fiscalização superior é o TCU. Consiste no exame independente, objetivo e confiável de operações, programas e atividades ou organização do governo, uma auditoria operacional em um projeto de longa duração executado por uma entidade pública gerou como recomendação, ou seja, por meio da auditoria foi feita uma recomendação, não é isso? A necessidade de ações que minimize os custos de aquisição de material. Atenção para esse conceito. Considerados muito acima do valor de mercado. A gente está tratando de quê aqui, gente? Se a gente tem uma recomendação do TCU, por exemplo, a entidade de fiscalização superior, que ao realizar uma auditoria operacional, uma auditoria bem mais ampla que uma auditoria de conformidade, né? É uma auditoria que verifica eficiência, eficácia, efetividade e economicidade. Qual conceito a gente está tratando aqui? Ao olhar para as alternativas, a gente já descartaria moralidade, né? Porque a gente não está tratando de moralidade aqui, né? E não faz parte aqui do objetivo da auditoria operacional e de interesse público, né? A gente restava aqui eficiência, quer fazer mais com menos, né? A grosso modo falando, e efetividade. Efetividade é o impacto dessa política pública, né? Eu planejei construir uma escola para atender determinada quantidade de alunos e conseguir atender determinada quantidade de alunos, né? Isso é efetividade. Então, a melhor resposta aqui, por tratar de minimizar os custos de aquisição de materiais, porque esses valores estão muito acima do mercado, estamos tratando de uma recomendação relacionada à economicidade. Ok, pessoal? Questão muito simples, né? Apesar de ser uma questão da Fundação Getúlio Vargas, né? De um tribunal de contas, um concurso concorridíssimo, difícil, né? Mas essa questão ela não é muito difícil de se resolver se a gente grifar os tópicos de interesse, os tópicos que direcionam para essa resposta, tá bom? Questão 4, também do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.
A diretoria de governança e de integridade de um órgão público, né, solicitou à auditoria interna que fornecesse um parecer quanto à adoção de alguns controles para mitigar um risco de integridade avaliado como alto. Em uma reunião com a diretoria e o auditor-chefe do órgão, foram acordados, olha, importante aqui, a natureza e o escopo do trabalho. Certo? Vamos marcar pontos de interesse, tá bom? A diretoria de governança solicitou ao auditor, né, um parecer sobre um tema específico, né, para mitigar um risco de integridade avaliado como alto, e com isso na reunião eles acordaram, pactuaram com a natureza daquele trabalho, o objeto daquele trabalho e o escopo, né, o assunto específico daquele trabalho. No sistema informatizado de registros, o auditor-chefe deve informar que o trabalho solicitado se trata de um serviço de importante. Pessoal, é um serviço de avaliação? Olha, um serviço de avaliação, o auditor, em tese, deixa eu explicar para vocês. Segundo o MOT, o Manual de Orientações Técnicas da Secretaria Federal de Controle, o auditor interno presta 3 serviços de auditoria: avaliação, consultoria e apuração. Certo? Então, gente, a gente já iria descartar aqui confirmação interna, porque não há confirmação interna, né? Há confirmação externa, que é uma técnica de auditoria, que o auditor se vale de uma fonte externa para validar uma informação específica. E a asseguração limitada, a gente também vai descartar. Essas duas últimas são falsas, porque eu já expliquei para vocês que, segundo o MOT, o manual, são 3 serviços de auditoria: consultoria, avaliação e apuração. Considerando que assurance é sinônimo de avaliação, de validação, né? A gente deixou essas 3. Mas vamos lá, vamos aos conceitos. A avaliação, pessoal, não há um acordo específico entre auditado e auditor, né? Na avaliação não há. A avaliação ela é feita com base nos riscos, levantamento de riscos, né? Em que são inseridos expectativa da alta administração. Eu recomendo para vocês a leitura da IN 05 de 2021, da CGU, e do próprio MOT, o Manual de Orientações Técnicas. E agora, 2022, há mais ou menos um mês, a CGU editou uma orientação prática desses 3 serviços de auditoria, tá bom? Então, é falso. Consequentemente, AB também é falso, porque é sinônimo de assurance, validação, né? Esse é sinônimo de avaliação. Restou consultoria, né? Porque na consultoria há sim o acordo entre as partes, né? É pactuado a natureza do serviço e qual tipo de serviço vai ser prestado dentro da consultoria. Mas aqui, pessoal, eu faço um alerta para vocês, um grande alerta. Porque é o seguinte, segundo o MOT, o manual que eu citei, que é a Instrução Normativa 8 de 2017 da CGU, e a nova orientação prática, né, por meio de portaria, quem pode solicitar uma consultoria, para que essa consultoria seja inserida, pactuada antes e inserida no Plano Anual de Auditoria Interna, que é o PAINT, quem pode solicitar é a alta administração e o conselho. Então, nessa questão, ao tratar que a diretoria de governança solicitou, assim, a diretoria de governança considera-se alta administração? A meu ver, este pedido deveria partir do comitê de governança ou de outros conselhos, certo? E não de uma diretoria específica, tá bom? Porque há essa necessidade. Olha, e a unidade de auditoria interna, ela não pode, de ofício, realizar uma consultoria? Não, ela tem que, ao identificar a necessidade de uma consultoria por meio de um trabalho prévio, a unidade precisa pactuar com a alta administração a realização daquela auditoria, certo? E com isso, ao pactuar antes para inserir no plano anual e quando for executar, também tem que assinar um termo de compromisso antes, né? Para validar essa pactuação da natureza e do escopo e indicar se nesse trabalho vai ser feito assessoramento, né? Se vai ser feito validação, se vai ser feito treinamento, se vai ser feito os 3, né? Quando eu falo
assessoramento, eu estou falando assessoramento e aconselhamento, tá bom? Eu demorei muito tempo nessa questão, gente, porque ela é muito importante, esses conceitos que eu trouxe para vocês, porque nos próximos concursos a gente pode aparecer que a alta administração é quem vai requerer o serviço de consultoria, certo? Ou conselho. Essa é a resposta certa, ok? E consultoria sempre é pactuada previamente. E mesmo a auditoria identificando a necessidade, é preciso que a auditoria, ao identificar e antes de inserir no seu planejamento anual, pactue com a alta administração e com o conselho. Tá bem? Quinta questão. O Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, FGV, né? As normas de auditoria interna exigem que o trabalho do auditor seja adequadamente planejado para, né? Quanto à forma e conteúdo de sua opinião no relatório de auditoria de demonstrações contábeis. Gente, ao falar de relatório de auditoria, nós estamos falando de comunicação dos trabalhos. Com CT, eu vou colocar aqui, comunicação dos trabalhos, e não do planejamento. Veja, olha, o trabalho está falando do planejamento. Uma efetiva comunicação também já descarta, olha, mas essa comunicação aqui está falando da comunicação dos trabalhos ou da comunicação ao longo do trabalho? Por quê? Gente, na fase de planejamento, a gente tem que prever, por exemplo, uma comunicação prévia com os auditados, né? Que a gente faz uma reunião de apresentação daquela ação de auditoria. E essas comunicações, elas são corriqueiras por meio de solicitações de auditoria, por meio de visitas, né? Essas comunicações são corriqueiras. Quando a gente emite o relatório preliminar de auditoria, faz uma reunião de busca conjunta de soluções, então a efetiva comunicação ela é ao longo do processo, né? E nós estamos falando de planejamento. Ao longo do processo, entenda das fases, né? Que é planejamento, execução da auditoria, comunicação dos trabalhos, monitoramento, e eu vou trazer um quinto aqui, que é a contabilização dos benefícios. Avaliar o efeito de distorções identificadas durante a auditoria. Não, gente, aqui é a parte da execução, né? A avaliação desses efeitos de distorções é na parte de execução e não na parte de monitoramento, de planejamento, desculpa. Avaliar, tá repetida? Não tá. Avaliar o efeito das distorções não corrigidas. Também não, gente, na fase de execução. Por fim, restou o nosso gabarito a conhecer a natureza, sim, das operações e dos negócios da organização, para definir o alcance, a época, né, a direção, os objetivos da auditoria, né? A gente, ao fazer auditoria interna, eu trabalho com isso, a gente faz o levantamento preliminar do objeto, exatamente para conhecer a natureza das operações, qual negócio, né? Se os processos estão mapeados, se há gestão de riscos, se há controles internos capazes de mitigar aqueles riscos, né? De tratar aqueles riscos, certo? Que a gente tem um risco inerente, se esses controles contribuem para a gente chegar no risco residual menor, certo? Então, a questão correta, a alternativa correta é a letra D. Questão 6, gente. Também do Tribunal de Contas do Tocantins. Existem diversos tipos de auditoria, verdade. Contudo, uma delas possui características próprias que se distinguem dos outros tipos. Desta forma, em que apresenta uma variedade e complexidade de questões a serem tratadas, possui maior flexibilidade na escolha de temas, objetos, olha, maior flexibilidade de temas, objetos de auditoria, métodos de trabalho e forma de comunicar suas conclusões. É auditoria de excelente questão, né? Aqui a gente precisava do conhecimento, sobretudo do manual do TCU e o manual da CGU, né? Mas vamos lá. É uma auditoria muito flexível. A auditoria de conformidade, gente, ela trata da legalidade, né? Para ver se estão conformes, né? Se a unidade está cumprindo essa conformidade. A auditoria financeira, gente, verifica, tem um escopo muito bem definido. As demonstrações contábeis. A contábil também as demonstrações contábeis, né? Eu estou colocando aqui DC, né? As demonstrações contábeis, né? A ambiental, as questões ambientais, né? Então, o nosso gabarito é auditoria operacional. Ela que é muito flexível. A gente vê questões relacionadas à eficiência, eficácia, efetividade, economicidade. Ela é muito flexível em relação a
tudo, a escolha de temas, de objetos, de natureza, né? Então, o gabarito é letra D, tá bem? Por fim, pessoal, a última questão sobre a instrução normativa, né, aqui do TCU, que estabelece as normas de organização e apresentação dos processos de tomada e prestação de contas. Há uma diferença aqui entre tomada e prestação de contas, né? Em outra oportunidade a gente conversa. Segundo o referido normativo, a análise da legalidade, olha gente, legalidade, legitimidade e economicidade da gestão em relação aos padrões e normativos, olha, expressos nas normas e regulamentos e de capacidade de controles internos de identificar e corrigir falhas e irregularidades, denomina-se. Gente, a gente acabou de conversar sobre isso, né? A operacional ela é bem mais ampla, mas o exame de conforme ou exame de desempenho, certo? Operacional, gente, aqui ó, é igual a desempenho, aqui é igual a operacional, certo? Eu estou vendo os desempenho. Operacional, certo? Operacional. Então, gente, o que restou como gabarito aqui, olha, exame de conformidade, porque não é prestação de conta ordinária. E não é prestação de conta ordinária, que está lá no artigo 70 da Constituição, que os administradores responsáveis por artigo 70 da Constituição, né? Que os administradores responsáveis por dinheiro, quem arrecada, guarda, tem que prestar conta ao TCU e o TCU julga, né, as contas desses administradores. Então, é a conta ordinária, que aqui no âmbito federal a gente chama de relatório de gestão, que é entregue por meio do relato integrado, né? E não é uma prestação de contas ordinária, e como eu já expliquei, não é um exame de desempenho, ok? É um exame de conformidade, porque é relacionado à legalidade, à legitimidade dos atos, tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez, eu reforço aqui a necessidade de vocês curtirem, certo? Se inscreverem no meu canal, compartilharem e ativarem o sininho, tá bom? Para receber as notificações. A gente começou agora. Fizemos questões de controle interno e externo, agora de auditoria. Posteriormente, iremos tratar questões de contabilidade aplicada ao setor público e também de administração financeira e orçamentária.